Mas você vai e é um tempo muito bom, de muito crescimento aos casais. Não vamos perder isso, minha gente. É um tempo muito gostoso. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, no seu capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Daniel, no seu capítulo 3. A partir do verso 1, se você está usando a sua Bíblia em aplicativos, eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, me perdi aqui. Eu fui passei muito rápido, desculpa. Então se reuniram os sátrapas. Sim, achei. E ficaram de pé diante da imagem do rei Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto proclamou em alta voz: Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles, de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e adorar, será no mesmo instante lançado no fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns judeus que o Senhor, o rei, pôs como administradores da província da Babilônia: Sadraque, Misaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestaram culto aos deuses do rei, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Misaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Misaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que o poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Misaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Misaque e Abednego. Ele ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Misaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus
e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas de fogo mataram homens que jogaram Sadraque, Misaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Misaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos nele no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a de um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Misaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Misaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o seu corpo, sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudanças e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar a seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas às ruínas, porque não há Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Misaque e Abednego na província da Babilônia. Senhor, obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado porque nós encontramos relatos do cuidado, da mão, do poder do Senhor, Pai, na vida dos seus. Obrigado porque é a tua palavra que fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é incrível como que a cidade na qual nós fazemos parte, na qual nós vivemos, ela faz parte de tudo aquilo que nós somos. Na cidade nós crescemos, na cidade nós estudamos, na cidade nós trabalhamos, na cidade nós conhecemos um monte de pessoas, e dentre tantas pessoas que nós conhecemos, nós encontramos uma que nós casamos. Na cidade nós desfrutamos, aqui no nosso caso, da serra, da praia, de belezas, de coisas maravilhosas. A verdade é que a nossa vida ela acontece no meio da cidade. A verdade é que quando nós olhamos para tudo que temos e que somos, nós estamos submersos numa realidade na qual a cidade que nós estamos faz parte. Não tem como dissociar a nossa vida da cidade. Não tem como olhar para toda uma rotina da cidade de Macaé, já que nós estamos aqui falando, e dizer que nós vivemos alguma coisa fora. Ao mesmo tempo que eu e você nós estamos submersos em tantas coisas boas que a cidade traz, em tanto crescimento, em tantas oportunidades, em tantas formas talvez aí de ganhar dinheiro e de ser uma pessoa melhor, ao mesmo tempo que nós temos tudo isso, nós precisamos parar e pensar um pouco, porque no meio da cidade, já dizia Francis Schaeffer, a vida pós-cristã acontece de uma forma tão grande e que há uma enxurrada de informações no meio da cidade, onde Deus é deixado de lado, onde a vida com Deus não é falada, onde o momento onde o cristianismo era tudo deixa de ser, e agora nós vivemos algumas coisas fora do padrão da vida com Deus. É na cidade, por exemplo, que o relativismo entra nos nossos corações, então nós começamos a relativizar a Bíblia e fazer perguntas que talvez nós não deveríamos fazer, e então nós passamos a questionar a palavra de Deus. É na cidade que nós olhamos por um tanto de bandeiras e formas e movimentos e coisas que acontecem, e olhamos para tudo isso e falamos: Deus, será que de fato, veja bem, será que de fato o Senhor existe? O ambiente que a gente vive é um ambiente que ao mesmo tempo ele é maravilhoso, prazeroso, é um ambiente que também constrói
hoje em dia, um pensamento totalmente fora da mensagem do Evangelho. Uma prova disso, na cidade, nós temos um local, um espaço de educação chamado universidade ou faculdade, que todo cristão que entra nesse ambiente, não estou demonizando nenhum ambiente, tá bom? Que todo cristão que entra nesse ambiente, em meio a filosofias e ideologias de pensamento, ele coloca de lado a vida do Evangelho e ele começa a viver uma crise de uma existência, talvez, onde Deus está, mas não está, onde Deus possa fazer parte, mas não, onde eu acho que algumas coisas a Bíblia se passou e nós não devemos ser, e que dessa maneira nós vamos vivendo de crises em crises em crises e a palavra de Deus é deixada de lado. Há um estudo de um instituto de pesquisa chamado Lifeway, dizendo que 66% dos jovens deixaram de frequentar a igreja por pelo menos um ano da sua vida entre os 18 e os 22 anos, entre os 18 e 22 anos. Outros 34 continuaram frequentando 2 vezes por mês, quando muito, ou um pouquinho mais. A taxa de saída da igreja aumenta com a idade, conclui esse estudo. Enquanto 69% frequentavam a igreja até os 17 anos, o índice cai para 58% aos 18 e aos 19 a 40%, quando chegam aos 20 anos de idade, cerca de uma pessoa em cada 3 cristãos frequentam a igreja regularmente. A verdade é que todas as vezes que nós adentramos na cidade e nós temos um monte de informações que não advêm da palavra de Deus e elas vão de frente conosco, parece que todas essas coisas colocam em xeque tudo aquilo que a gente aprendeu. Esse estudo ainda vai dizer que 47% daqueles que deixaram a igreja disseram que o período de faculdade desempenhou um papel de ausência de uma vida cristã. A verdade é que toda informação que advém do mundo e das coisas do mundo vão fazer com que aquela certeza que nós tínhamos comece a ser deixada de lado. O chamado vida pós-cristã, ou vida pós o movimento cristianismo, tem crescido de uma forma tão grande e tem inundado a igreja de uma maneira tão grande que muitas vezes eu e você não estamos percebendo. É interessante a gente parar e refletir, porque essas coisas acontecem num contexto de cidade grande, no contexto de lugares maiores, no contexto de pessoas que estão vivendo e pensando coisas além e deixando a palavra de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós encontramos 3 jovens numa cidade grande, que foi retirado da sua cidade e que agora eles poderiam estar vivendo dilemas muito grandes a respeito da vida com Deus. Eles perderam a sua cidade, eles foram levados cativos para a Babilônia. Eles fizeram parte de um grupo seleto que agora entra no reinado e começa a aprender a cultura do lugar, começa a aprender a linguagem do lugar, onde os seus nomes são trocados, que outrora eram nomes que falavam e adoravam a Deus, e agora adoram os deuses daquele local de Babilônia. Eles estão no meio de pessoas agora, não mais da mesma tribo de Israel, mas no meio de várias nações, para que toda característica e identidade que eles tinham da sua nação seja deixada de lado. Nós estamos vendo jovens, 3 jovens, que no meio de tantos dilemas que eles poderiam ter, eles certamente, se fosse dos dias de hoje, faria parte de uma estatística de pessoas que saíram do seu local geográfico, foram para outro e esqueceram do Senhor. Mas quando nós olhamos para a vida desses homens, desses jovens, nós vemos que isso não acontece. Nós vemos que os dilemas da vida jovial que nós temos, da vida dos dias de hoje, não bateu em Sadraque, nem em Misaque, nem em Abednego. Nós vemos que todos os desafios que eles tinham para ter como cristãos, em nenhum momento eles arredaram o pé, ou deixaram de viver a verdade da vida cristã e a verdade do Evangelho. É interessante porque nos dias que nós estamos vivendo, tem sido muito pouco para fazer com que eu e você nos desviemos da palavra de Deus. E quando eu olho para homens, segundo a palavra de Deus, que no meio dos desafios da cidade, eles permanecem unânimes na vida com Deus.
é sinal que há algo de muito errado no tempo que nós estamos vivendo. E nós devemos parar e refletir num monte de coisa que tem acontecido. Será que de fato eu e você temos levado a palavra de Deus a sério, a vida de Deus a sério, a ponto da gente fazer uma separação daquilo que é bom na cidade, na cultura, no meio que a gente vive, com aquilo que não é bom? A ponto de olhar e virar e falar assim: olha, isso aqui não presta, não vivo para isso. Olha, isso aqui é bom, eu posso crescer e glorificar o nome do Senhor. Como que nós temos vivido no meio da cidade que eu e você estamos inseridos? Como que nós estamos vivendo no meio dos trabalhos, do mercado de trabalho no qual nós fazemos parte? Como que nós estamos vivendo nas universidades, sabendo de uma taxa de desvio muito grande de pessoas cristãs? Como que nós estamos vivendo frente às corrupções dos nossos dias, que nós olhamos e batemos palma para algumas delas? É verdade que eu e você, como cristão, nós temos desafios grandes na cidade. O tema da nossa pregação essa noite: os desafios do cristão na cidade. Eu quero fazer algumas considerações sobre isso. É interessante que antes da gente entrar nessas considerações, o contexto de vida de Sadraque, Misaque e Abednego é um contexto de secularização da sua época. É um contexto de homens que estão vivendo submergidos em várias culturas diferentes, com vários deuses diferentes, com várias situações diferentes, diante de um rei que agora impõe uma ordem que gera morte. E quando a gente para pensar nessas questões, eu começo a pensar como que a gente vive. Em meio aos dilemas que nós temos e as coisas que nós estamos vivendo, o que será que nós estamos nos encurvando? Em meio aos desafios da cidade, em meio aos desafios do século, em meio aos desafios do local que nós estamos inseridos, o cristão não se rende aos ídolos da cultura. Em meio às crises dos dias, o cristão não se rende aos ídolos da cultura. Os versos de 8 a 12 diz assim: no mesmo instante, após o rei ter promulgado ali a sua ordem, no mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O rei, ó Senhor, o Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, a quer saber, Sadraque, Misaque e Abednego. Esses homens fizeram um pouco caso do Senhor, ó rei, não prestaram culto aos deuses do rei e nem adoraram a imagem de ouro que o rei levantou. Havia um decreto. Eu quero que vocês realizem a cena comigo. Uma reunião grande, solene, onde todas as lideranças do local estavam, onde os líderes chegavam, onde todas as pessoas olhavam, onde a banda estava toda colocada, toda posta, com as músicas prontas para tocar, a multidão olhando, aqui do lado aquela estátua enorme erigida, aquele momento de simbolismo da nação, aquele momento talvez ali de um sentimento de patriotismo da parte do rei e de todos que estão ali. Agora chega o arauto e fala assim: olha, há uma ordem do rei. Todo aquele que ouvia a música, ouvia a banda, né? Todo mundo, ouvia a música e tudo aquilo que está de acordo aqui, se não se ajoelhar, se não se prostrar e adorar, será lançado na fornalha de fogo. Então, quando a música tocar nessa reunião grande, bonita, de comemoração, vocês devem se dobrar e vocês devem adorar a imagem do rei. Essa era a ordem deixada, essa era a forma como aquilo tudo estava acontecendo. E antes da gente falar propriamente da ideia, né, de deuses, de ídolos da nossa cultura, nós precisamos pensar em duas palavras que é colocada pelo arauto do rei aqui. Eles deveriam então se prostrar e adorar aquelas imagens. O sentido de prostrar é de alguém que já não tem mais forças
e então se rende, cai por terra e aceita o domínio de outro. Pare e pense comigo, quando nós nos prostramos diante de Jesus, nós estamos dizendo que nós já não lutamos mais contra nós mesmos e nós reconhecemos que Ele é o único Deus a ser adorado, que Ele é o Senhor nas nossas vidas, então Ele deve tomar posse de nós. E adoração tem a ver com reconhecimento. Aqueles 3 jovens escutam assim, olha, quando a música tocar, vocês devem se render ao senhorio dessa estátua e reconhecer o poder dessa estátua e dessa maneira adorar, prestar homenagem a uma estátua tão grande como essa. Se vocês não fizerem isso, vocês morrem. É interessante porque não havia só Sadraque, Misaque e Abednego ali como o povo de Israel. Havia muitos judeus naquele lugar. 3 homens se posturam e não mudam. Enquanto toda aquela nação, todas aquelas nações se dobram àquela estátua, aqueles 3 homens permanecem de pé e eles não mudam a sua posição. A lei imposta pelo rei agora era que aqueles homens morreriam. Porém, aqueles 3 jovens olham para tudo isso e dizem, eu continuo de pé, porque eu me rendo e me prostro somente ao Deus de Israel e nada mais. E quando nós olhamos para essa situação, talvez no sentido de pessoas espertas, nós poderíamos dizer assim, não é por aí que a coisa funciona. Dá para a gente ajoelhar ali, né? Da boca para fora, só para a gente não morrer. Enquanto o povo adora, a gente canta na nossa língua e fala ao Deus de Israel, como se tudo estivesse bem. Não está bem. Aquele que tem coragem de se encurvar aos ídolos do seu tempo e de alguma maneira repetir algumas coisas a respeito do tempo que está vivendo, num belo momento de crise, esse se encurvar se torna algo real. E aquela postura mentirosa só revela o desejo do coração de permanecer vivo. A falta de resistência fará com que em algum momento tais palavras e formas de receber os ídolos da cultura os torne verdade na sua vida, nas nossas vidas, e nós nos tornemos verdadeiros adoradores dos ídolos do nosso tempo. A ideia de um ídolo do tempo não é somente uma estátua que está sendo erigida, mas é tudo aquilo que possa assumir o local de adoração do nosso Deus. É todo aquele lugar onde o nosso coração se repousa de alguma maneira e que nós achamos que aquilo é bom e que deve acontecer. A ideia de ídolos da nação, de ídolos do tempo, de ídolos da cultura, é tudo aquilo que a gente coloca num pedestal e a gente se encurva. Então a gente, num sentido muito estreito, fala assim, está tudo bem. Deus está aqui do lado, mas aquilo que eu gosto está aqui na frente. E é interessante porque na cidade nós começamos a enxergar vários ídolos do nosso tempo. Nós nos encurvamos a uma mente trabalhista corrompida de uma maneira tão grande e errônea que nós achamos que tudo que temos e que somos advém de um trabalho sem precedentes onde Deus não faz parte. Isso é tão interessante que nós estávamos falando de um assunto parecido com esse hoje pela manhã, com os jovens, e a ideia da realização pessoal, que é um ídolo do nosso tempo, tem feito homens e mulheres se juntarem, se casarem, não para um fim de crescimento e glorificação do nome do Senhor, mas para um fim de exaltação própria, onde os nossos desejos e prazeres e deveres, eles vão ser realizados. Onde talvez agora um filho não precisa entrar aqui, porque agora eu tenho que trabalhar e ganhar a minha vida como o mais alto prêmio que eu tenho que ter. A verdade é que o cristão, ele não se dobra, não se encurva e não reconhece os ídolos da cultura como algo bom para si. Ele permanece firme no seu propósito diante de Deus. Ele não arreda o pé daquilo que é a vida com Deus. Quais são os ídolos do nosso tempo que têm adentrado nos nossos corações, que advêm do meio da cidade e os dos desafios da cidade? Quais são os ídolos que nós nos prostramos e adoramos? Quais são os ídolos que nos fazem encurvar todos os dias a ponto de esquecer do Senhor para a gente ficar entretido
no meio de assuntos banais do nosso tempo? Quais são os ídolos do entretenimento que faz a gente deixar de se dobrar, de se encurvar na presença do Senhor, para que a gente venha ganhar alguns likes, dizendo alguns jargões evangélicos gospel do tempo? Nós não somos chamados como cristãos para viver uma vida encurvada, adorando, idolatrando, colocando no lugar do Senhor qualquer coisa que nós amamos. Nós não fomos chamados do império das trevas e transportados para o reino de luz, a fim de que repousemos os nossos corações nos nossos egoísmos. Nós não fomos chamados com o ídolo da justiça própria, onde nós nos assentamos numa poltrona gostosa e boa, confortável, e apontemos o dedo às pessoas, e esquecemos de onde Deus nos tirou. Nós não fomos chamados para abraçar ídolos do tempo presente, e achar que as normalidades do tempo está tudo bem. Não! Nós somos chamados para ser resistência. E resistir não é protestar na internet, é permanecer firme. E resistir não é sair falando assim, eu penso de alguma maneira. Resistir é agir assim, eu vivo conforme o padrão do reino de Deus. Muito mais do que dizer, é viver. Nós estamos num tempo onde o nada a ver das coisas tem crescido, porque tudo que importa é o amor florido, que a palavra de Deus não diz nada sobre ele. Nós não somos chamados para nos encurvar aos ídolos do nosso tempo. Ah, mas pessoas vão se levantar contra mim. Bem-vindo à vida com Deus. Ah, mas pessoas falarão contra mim. Bem-vindo de novo. Ah, mas vou chegar lá igual chegar ao rei Nabucodonosor e falar o mal dos meninos. Essa é a vida cristã que eu te convido para fazer parte. Você não foi chamado para se curvar diante de ídolos, diante de coisas desse tempo presente da cidade, para que esses ídolos venham dizer que eles são senhores sobre você. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, e o único que nós devemos adorar e nos encurvar é aquele que abriu os braços no madeiro por mim e por você. Dentro dos dilemas da vida, dos desafios da vida cristã na cidade, eu e você não fomos chamados para a idolatria do tempo. O cristão na cidade, o cristão não negocia os seus princípios. Se a gente olhar dos versos de 13 a 18, nós vamos ver um embate, literalmente, do rei com esses três jovens. Eles vão dizendo assim: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego, realiza a cena comigo. Responde o rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Ah, mas eu vou te matar, eu vou fazer. Quem que é o seu Deus que vai fazer alguma coisa para você? Eu não preciso te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Eu te pergunto, até que ponto
Eu e você estamos dispostos a viver a vida com Deus? Até que ponto nós estamos dispostos a ter uma vida onde os nossos princípios não são negociados em hipótese nenhuma? Será que para nós vale muito mais um emprego onde eu me calo e aceito corrupções e negocio os meus princípios cristãos por causa de um bom salário no final do mês e eu esqueço quem é Deus na minha vida? Será que vale a pena mesmo negociar princípios cristãos onde eu deixo a minha família para viver amores do meu umbigo? Será que de fato vale eu deixar a vida cristã em nome de pensamentos e desejos sexuais do tempo? Não vale a pena. Quando nós pensamos no conceito de princípio, nós precisamos entender que princípios são preceitos incontestáveis, são práticas que nós adquirimos lá no seio materno, lá na vida, no começo, nos primórdios da nossa caminhada, que são adquiridos e que nem por um momento nós largamos deles. Nós temos 3 homens vendo um decreto sendo lançado, pessoas morrendo com fogo crescente, olhando para um tempo onde os seus próprios irmãos e conterrâneos se curvam a esses deuses, e eles param e falam assim: não foi isso que eu aprendi na minha vida. Olha, estão falando deles. E o rei chega para eles e fala assim: e aí, vocês vão adorar essa imagem? Vamos lá, está aqui a banda pronta para tocar, para vocês fazerem isso. Realiza a cena. Não existia só o rei naquele momento, estavam todos os governadores ali, todo mundo da música, todas as pessoas, os X9 que falou deles estavam ali, estava todo mundo ali. E o rei fala assim: olha, Sadraque, Misaque e Abednego, é verdade tudo isso que está acontecendo? Vocês estão prontos agora para adorar o meu Deus? Que se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. O que vocês me falam? Que Deus que é esse que vocês servem? É interessante porque a ideia do Deus a quem esses homens servem não é de um Deus Batman, super-homem, que vai abrir ali o templo e vai retirá-los dali e transladá-los para outro lugar. Eles têm a essência no coração, que mesmo que se eles morressem, independente da situação, eles sabiam a quem era o Deus que eles serviam. E é interessante porque os dias na cidade, basta a gente bater o dedinho minguinho no canto que a gente está falando assim: Deus, o Senhor não existe. Ah, mas eu não consegui, não houve um livramento na minha vida, não houve alguma situação. Os valores do reino de Deus e da vida com Deus excede a vida aqui na terra. E uma coisa que a gente precisa entender e saber é que a vida com Deus nunca foi sobre um bem-estar na terra. Sempre foi de uma fidelidade para a eternidade. E hoje em dia nós estamos vivendo uma vida cristã de um Deus de favores. De um Deus que, se Ele não me abençoa, todos os princípios eu deixo de lado. Todas as coisas incontestáveis que a palavra de Deus diz, eu deixo de viver. Então eu negocio toda a situação, porque parece que é melhor e fica mais ou menos bem se eu fazer dessa maneira. O que tem sido interessante para nós, os dilemas, as dificuldades da sociedade ou princípios da vida com Deus que nos levam para uma vida eterna. Nós estamos negociando princípios de eternidade com meros sentimentos passageiros do tempo que gera alguma promoção ou um desejozinho gostoso, ardente do peito. A vida com Deus se diz sobre princípios inegociáveis. É nesse ponto que eu paro para lembrar da história da igreja e ver homens e mulheres morrendo, sendo comido vivo. E seus princípios não são deixados de lado. Homens sendo entregues ali para que pessoas pudessem rir, ou se tornando luminárias, pegando fogo, exaltando e glorificando ao Senhor. Vendo Paulo glorificando a Deus porque ele está sofrendo os sofrimentos de Cristo. E nós
E o tempo que a gente vive com uma perseguição tão simples e fuleira que a gente começa a deixar a vida de Deus para o lado. E a gente negocia o que a gente tem de melhor por algumas meras moedas. Ou por alguns pratos de lentilhas do tempo que não nos levam para lugar nenhum. Esses homens tinham duas certezas inegociáveis. A primeira, que independente da situação, eles jamais se encurvariam a outro Deus que não fosse o Deus de Israel. E a certeza que não havia homem tão grande que eles não pudessem olhar e falar do próprio Deus. Diante do próprio rei. Eles falam assim, olha, fique sabendo se Deus nos salvar ou não. A gente permanece o adorando. O que nós fazemos no meio de algumas pequenas crises que nós temos? Nós abrimos mão dos nossos princípios? No meio da dor, da lágrima, da tristeza, da perseguição, nós falamos assim, independente do que acontecer, Deus permanece sendo Deus, e Ele não muda. E porque Ele é Deus e não muda, eu também não mudo. O desafio da cidade vai colocar em evidência os nossos princípios. E o que nós vamos fazer com eles? Como que nós vamos agir no meio de uma sociedade totalmente pervertida, corrompida, distorcida? Você sabe o que eu acho interessante até aqui? É que Sadraque, Misaque e Abednego, eles não tomaram posturas escandalosas. Eles não resistiram de uma maneira que chamou a atenção. Eles simplesmente continuaram a viver a vida com Deus, sem negociar nada, sem abrir concessões, sem dizer que, não tem nada a ver, dá para agir dessa maneira, dá para ser assim. Não dá. Não, dá para viver uma vida cristã light. Hoje em dia tem muito disso, né? Dá para viver uma vida cristã um pouco mais fit, um pouco mais leve, mais clean, assim, da onde eu posso ter todas as coisas, mas de uma maneira mais suave. Não dá. É interessante porque Jesus, quando ele tem um momento de embate ali com a multidão, ele vira para a multidão e fala assim, olha, vem cá, vocês querem vir então após mim? Negue vocês mesmos, pegue a sua cruz e me segue. Essa é a vida light cristã. Não há negociações, não há concessões de princípios. Não há, deixa o princípio aqui um pouquinho de lado para eu dar uma puladinha ali e fazer alguma coisa que eu quero. Não há. E nós vamos entender o real motivo porque não há concessões na cidade e nem em lugar nenhum. O verdadeiro cristão não negocia as verdades do Evangelho por nada nesse mundo, nem que isso o leve a ter uma perseguição e até mesmo morte. Não tem jeito, porque a nossa vida é para Ele, é com Ele, é comprada por Ele. E se agora nós fazemos parte do seu reino, e nós fazemos parte de tudo aquilo que é a vida que Deus conquistou para nós, nós não abrimos concessões para o mundo. Nós não podemos achar normal. Não podemos achar normal aquela bela leitura bíblica através da cultura, pela lente da cultura, por pensamentos e teóricos não cristãos. Nós não podemos achar normal. Cristão não abre, não negocia valores, não negocia princípios. Mesmo que isso gere morte, porque a nossa vida não termina aqui. E nós esquecemos do senso de eternidade. O cristão na cidade,
ele não adora os ídolos da cultura. Ele não negocia valores. O cristão na cidade, nos desafios da cidade, o seu testemunho evidencia o Senhor na sua vida. Quando nós olhamos os versos de 21 a 24, ele diz assim: então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e todas as outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Misaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Misaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao de um filho dos deuses. Realiza a cena mais uma vez comigo. A fornalha pegando fogo, um monte de homens jogando lenha até falar chega, a ponto de alguns morrerem. Eles pegam todas as suas roupas, não somente a roupa do corpo, não somente o chapéu, mas tudo que era deles, que dizia alguma coisa sobre eles, amarra neles e eles são jogados dentro do fogo. Por causa de 2 motivos certos: porque eles não adoraram a imagem do rei e porque eles não negociaram os seus princípios. O testemunho de uma pessoa fiel faz com que ela possa chegar no momento quase que de morte, mas em momentos de dores e de dificuldades, o que se é visto e demonstrado não são as dores, é o Senhor com as pessoas. Eles estão vendo o Deus com eles. De repente, o rei olha para tudo aquilo ali, vê aqueles homens daquela maneira, andando, passeando no fogo, batendo um bom papo, quando olha para o lado tem mais um. E o rei diz: não eram 3, agora tem 4. E o quarto, a semelhança dele é de filho dos deuses. O nosso testemunho evidencia Deus conosco até nos momentos mais difíceis que a gente estiver passando. Eles não deixaram a verdade de lado, e isso evidenciou Deus com eles. O testemunho inabalável daqueles jovens evidenciou não somente Deus com ele, mas o sobrenatural de Deus com eles. É interessante porque, da mesma maneira que Deus se faz presente naquela fornalha, o próprio Deus se torna Deus conosco, o Emanuel, ao vir no nosso meio, se fazer homem, subir no madeiro e morrer, para que pudéssemos ter vida. E se agora o mesmo Deus que está numa fornalha, sobe no madeiro, perdoa os nossos pecados e nos transforma, nós temos a evidência de Deus conosco a todo instante. E o que pode ser maior, meus irmãos, do que Deus conosco? O que pode ser maior do que Deus nas nossas vidas? Nos dias difíceis da cidade, nos dias de apelo do mundo, nos dias de crise que nós passamos, nos dias de seduções, de valores e convites. Se nós permanecemos fiel, a evidência de Deus conosco é certa. Se nós permanecemos fiel aos seus princípios e à sua forma de vida, o que nós evidenciaremos é o Senhor. Sabe o que tem faltado no nosso tempo? Homens e mulheres com coragem de permanecer evidenciando Cristo em tudo que faz. Homens e mulheres capazes de olhar para o tempo e falar: Senhor, eu não me encurvo a outros deuses. Porque quando nós nos posturamos dessa maneira, que Deus se faz presente, nos tornando testemunhas fiéis do próprio Deus, Deus é glorificado na cidade, Deus é glorificado no meio que nós estamos, Deus é glorificado na nossa casa, Deus é glorificado
no nosso trabalho, na nossa faculdade. Deus é glorificado por onde nós passamos, porque o que vai ser visto em nós não vai ser mais de nós mesmos, mas muito mais de Deus. Amém? Nós precisamos entender, meus irmãos, que quando tudo isso acontece, o que o rei vê é o próprio Deus. Ele diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito seja esse Deus que se manifestou no nosso meio. Bendito seja esse Deus. Cada dia que eu leio a palavra de Deus, cada momento mais que eu mergulho nessa palavra, eu começo a entender que todo o aspecto de novos pensamentos sobre missões e evangelismo, grande parte está equivocada por causa de uma única questão. Se a gente vive a verdade do Evangelho, se nós não nos encurvamos aos ídolos do nosso tempo, se nós não negociamos os nossos princípios, se nós tivermos uma vida de testemunho inegociável de quem Deus é, o que as pessoas verão em nós? O próprio Deus. O que as pessoas terão de nós? O próprio Deus. O que as pessoas verão em nossas vidas e nas coisas que nós fizermos? O próprio Deus. Mesmo que isso leve às últimas consequências, o que será visto é o próprio Deus. Mesmo que isso faça com que nós venhamos perder algumas coisas, mesmo que isso faça a gente perder pessoas que nós amamos, mesmo que isso faça a gente perder coisas que nós queremos, no final das contas, a honrar o nome do Senhor, todos aqueles que estavam à nossa volta verão quem Deus é, e a glória de Deus vai ser manifestada nesse meio. Essa é a maneira que nós somos chamados para viver a vida na cidade. Essa é a maneira em que Deus usou 3 jovens, dispostos a amar a Deus acima de todas as coisas, dispostos a permanecer diante de Deus acima de todas as coisas, acima das próprias vidas, desejos e vontades. E eu te pergunto, como que nós estamos vivendo no nosso tempo? O que é que nós estamos fazendo? A resposta final do rei foi essa: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles não me obedeceram e Deus se fez presente. Eu creio que eu e você podemos desfrutar de testemunhos como esses em nossas vidas. Bendito seja o nosso Deus, porque nós não negociamos valores. Bendito seja o nosso Deus, porque nós não nos encurvamos aos ídolos do nosso tempo. Bendito seja o nosso Deus, porque nós testemunhamos quem Ele é, e as pessoas agora têm o adorado pela maneira como nós estamos vivendo. Amém? Eu te pergunto, qual vai ser a sua resposta? Será que nós nos entregaremos aos dilemas dos nossos dias? Será que nós nos encurvaremos aos ídolos do nosso tempo? Será que nós negociaremos os nossos princípios porque nós achamos injustos algumas coisas do tempo? Ou será que nós permaneceremos inabaláveis diante de Deus, o adorando independente da situação final, o bendizendo independente se estaremos vivos ou não, para que o teu nome seja honrado e glorificado? Qual vai ser a sua resposta? Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Jesus, obrigado, Pai, pela sua palavra.
Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva, é verdadeira. Obrigado, Senhor, porque no meio dos dilemas do nosso tempo, onde tantas coisas estão se levantando, o Senhor permanece sendo o mesmo Deus, exaltado em glória e majestade. Diante de tantos dilemas e secularização do nosso tempo, o Senhor permanece sendo o Deus imutável, independente da cultura e do pecado. Obrigado, Jesus, porque diante de tantos desafios dos nossos dias, o Senhor não mudou e permanece sendo o mesmo Deus de braços abertos, que se faz conosco a todo instante. Eu oro, Deus, nesse momento pelos meus irmãos, ó Pai, e nós clamamos, ó Deus, a bondade do Senhor em nossas vidas, que nós venhamos nos encurvar somente a Ti, e nada mais a não ser o Senhor, que venhamos, ó Deus, a quebrar todos os ídolos dos nossos corações essa noite, e venhamos resgatar em nós princípios, ó Deus, incontestáveis da Sua palavra, e fazer deles a nossa forma de viver, ó Pai. Eu oro, ó Deus, em nome de Jesus, para que como cristãos nesse tempo, nós possamos ser os verdadeiros influenciadores, ó Pai. Que possamos, como homens do Senhor, ó Deus, a não olhar para o tempo com o olhar do tempo, mas olhar para os nossos dias com o Teu olhar, Pai. Com a Tua vontade, com os Teus desígnios e desejos. Nos ajude a ser cristãos, ó Pai, com postura firme, que não muda com o tempo, que Te adora independente das dores, que Te bendiga, Senhor, independente das situações e crises. Tu és o nosso Deus e não há outro como Tu. Tu és o nosso Deus exaltado e glorificado, e a Ti queremos, ó Pai, a todo instante. Eu oro para que a verdade do Senhor permaneça sobre os nossos corações essa noite, e que possamos, como família do Senhor, ó Pai, glorificar o Teu nome a ponto das pessoas Te reconhecerem nas nossas dores, nas nossas alegrias, em tudo que fizermos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vamos ficar de pé, vamos receber a bênção do Senhor. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus o Pai, e as consolações do Espírito permaneçam sobre todos, desde agora e até aquele dia que Ele há de voltar para nos buscar, em nome de Jesus.